Olá, boa tarde. Já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje o debatedor é o advogado Elvio Bezerra. Elvio, uma boa tarde. Uma boa tarde, Natália, e uma boa tarde a quem nos acompanha. Além, é claro, da participação do Elvio, eu gostaria de contar com a sua participação através dos contatos que você já conhece. Tem o nosso WhatsApp, tem o nosso telefone fixo e também as nossas redes sociais, que já eu trago todos os números direitinho para você. Nosso tema em debate hoje é o trabalho que tem características similares à escravidão aqui no Brasil. Acompanhe a reportagem. O balanço apresentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social revelou que no ano passado, mais de 1.000 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo em todo o Brasil. Se no passado a escravidão era mais comum no meio rural, hoje essa prática se modernizou e está muito presente na cidade. Segundo o governo, a maioria das vítimas foi localizada em áreas urbanas, principalmente em empresas do setor têxtil e da construção civil. Minas Gerais é o estado com maior número de vítimas, 432. A escravidão moderna se dá com a supressão da dignidade do trabalhador. Esse é um marco fundamental, sobretudo, do conceito brasileiro de trabalho escravo, que é um conceito mais profundo do que aquele apresentado pela própria OIT e que isso faz do Brasil uma referência internacional no enfrentamento, no combate e na perspectiva de erradicação do trabalho escravo. Condições que se assemelham à escravidão se dão quando há trabalho forçado, servidão por dívida, trabalho degradante e jornada exaustiva. A pena para esse tipo de crime vai de 2 a 8 anos de prisão, além de multa. Quando se fala em trabalho escravo, obviamente não se pensa em ninguém acorrentado a algum tronco. Modernamente, nós trabalhamos com condições análogas à da escravidão, o que significa dizer que são condições indignas de trabalho. Desde 1995, quando o grupo de fiscalização do Ministério do Trabalho começou a atuar, cerca de 50.000 trabalhadores foram libertados. Para alertar sobre essa realidade, foi lançada hoje em São Paulo a campanha nacional Somos Livres, com o apoio do indiano Kailash Satyarthi, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014 e um dos líderes mundiais do movimento contra a exploração infantil e o trabalho escravo. É muito importante ter um conhecimento profundo para que você consiga vencer esse mal. Hoje, a Comissão para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz da CNBB divulgou nota em que afirma que a exploração do ser humano no trabalho escravo é uma das piores violações aos direitos das pessoas e que o trabalho é uma dimensão constitutiva do ser humano e não oportunidade de violar seus direitos, diz o trecho da nota. Bom, então, aí você acompanhou uma reportagem falando sobre essa questão dos trabalhos similares à escravidão que movimentam 150 bilhões de dólares no mundo e envolvem mais de 20 bilhões de pessoas. Infelizmente, a maioria mulheres e crianças. E é claro que o Brasil não está fora dessa estatística. Minas Gerais é o estado que mais possui trabalhadores nessas condições. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você acredita que é possível combater o trabalho escravo aqui no nosso país e como que isso poderia acontecer? Dê a sua opinião pelo 9983-3240, o nosso WhatsApp, pelo 3721-6955, o nosso telefone fixo, ou ainda pelas nossas redes sociais. Nós temos a página no Facebook, facebook.com/pontodevistatv, e também tem a página no Facebook da TV Poços, facebook.com/tvpocos. Então tá aí um assunto bastante polêmico que a gente precisa debater aqui no programa, né, Elvio? Inclusive foi uma sugestão sua, uma preocupação em que você disse que assistiu um vídeo e resolveu sugerir como tema para o ponto de vista. Vamos falar a respeito desse assunto. Natália, eu acho importante abordar esse assunto aqui no ponto de vista. Primeiro, porque a gente acha que a condição de trabalho ou de situações análogas a trabalho escravo não existe mais no Brasil, enquanto na realidade nos deparamos com inúmeras situações. A gente sabe do grande esforço que tem o órgão do Ministério do Trabalho, o órgão do Executivo, o Ministério Público do Trabalho também, o Promotor do Trabalho e a Justiça do Trabalho nessa fiscalização conjunta para coibir o trabalho escravo e também o trabalho infantil. Então a gente não pode deixar de fugir nessa linha do trabalho escravo a questão do trabalho infantil. A gente sabe que a criança ela não pode trabalhar, exceto na condição de aprendiz, que vai dos 14 aos 16 anos, e para isso tem que estar vinculado a um curso técnico, ou seja, tem que dividir o estudo e o trabalho, e é muito diferente do trabalho para o adulto.
E, enfim, Natália, é um assunto assim de suma importância. Infelizmente, a gente imagina que isso não está próximo de nós, que isso não acontece mais, que a escravidão, né, o trabalho escravo já foi abolido há muito tempo e que isso não acontece mais. Infelizmente, a gente tem que trazer esse tipo de notícia aqui para conscientizar a população de que sim, isso acontece e acontece muito. Inclusive o nosso estado, como nós vimos na reportagem, é o que mais, né, tem trabalhadores nessas situações. E são diversas as situações, muitas vezes a pessoa com grandes jornadas de trabalho, né, sem condições de trabalhar, muitas vezes pessoas que vão trabalhar em uma fazenda e não têm condições, né, para ficar naquele local, enfim, de alimentação. São várias as situações. E a gente vê, por exemplo, que quando a gente fala de trabalho escravo no mundo inteiro, a maioria é realizado por mulher e por criança. Se a gente for fazer, né, a gente for olhar amplamente para essa situação, então nós temos as mulheres e as crianças trabalhando nessa questão aí muito próxima, muito similar à escravidão. E lembrando que 10% desses lucros, né, que eu trouxe aqui nesse dado inicial referente, né, ao trabalho escravo, 10% desses lucros são obtidos aqui na América Latina. Então, quer dizer, precisamos discutir esse assunto e precisamos também pensar o que nós podemos fazer. Se você pesquisar na internet, existem diversas empresas que utilizam, né, a mão escrava, né, muitas vezes, e é super complicado. Você imagina que são empresas pequenas, que isso acontece só no setor rural, e não, grandes empresas de marcas extremamente famosas também utilizam esse tipo de serviço. Então você pode pesquisar na internet, um boicote mesmo, diria eu, pesquisar quais são essas empresas. É claro que nós não podemos citar esses nomes aqui, mas é muito fácil de você encontrar essas listas. Elas são divulgadas todos os anos, justamente para que a população pense duas vezes antes de comprar aquele produto, antes de adquirir aquela mercadoria que é fruto de um trabalho muito sofrido. Nós temos uma marca extremamente famosa que produz tênis famosos que pagam valores, eu não sei nem como explicar quais são os valores que são pagos, mas são valores tão baixos e são tênis de marca que são caríssimos. Então, o quanto eles ganham com essa mão de obra barata de pessoas que vêm da África, muitas vezes, que precisam desse dinheiro, que se submetem a esse trabalho. Então, isso acontece no Brasil e acontece no mundo inteiro. Essa marca é extremamente famosa e eu tenho certeza que você aí de casa conhece. E eu não tenho condições de comprar esse tênis. E agora, com essa dica aí, que eu não vou comprar mesmo, né? Porque eu acho um absurdo a pessoa que trabalha nessas condições. A legislação brasileira, no que se diz direitos trabalhistas, ela é bem avançada e ela tem uma questão muito importante, que ela considera o trabalhador o elo hipossuficiente da relação de trabalho, ou seja, o elo mais vulnerável. Então, por isso que a Justiça do Trabalho ela é conhecida como a justiça social. Ela tem esse olhar para o trabalhador, esse intuito mesmo de trazer aí o equilíbrio para a relação de trabalho. Então, a gente sabe que tem as questões pré-estabelecidas, quanto jornada de trabalho, salário de acordo com o sindicato da categoria. E o que a gente depara, situações muito comuns, por exemplo, Natália, você citou situações de grandes marcas, grandes empresas, mas assim, aquela garota que sai lá do interior e vai trabalhar como doméstica, e eu estou falando de adolescentes, 12, 13, 14 anos, que vão trabalhar em condições, vamos dizer, desumanas, né, com famílias, e onde é explorado, além de ser trabalho infantil, não recolhe nenhum dos seus direitos. Assim como situações mesmo no meio rural, onde o trabalhador ele começa a trabalhar e no fim ele fica com uma dívida monstruosa que nunca consegue quitar essa dívida com o empregador. E muitas outras situações que são fiscalizadas diariamente pelo Ministério do Trabalho. A gente fala isso que muitas vezes vou utilizar o caso de São Paulo,
muitas pessoas saem de outros estados do país tentando, né, pensando, bom, em São Paulo eu vou ter uma vida melhor. Estou usando, né, São Paulo como um grande exemplo, né? Mas nós sabemos que são os grandes centros, o que eu quero dizer aqui. Mas utilizando, né, como exemplo São Paulo, muitas pessoas vêm, né, de outros estados imaginando que vão ter uma vida melhor e acabam, né, muitas vezes se acorrentando. Acho que é uma maneira bem interessante da gente falar a esse tipo de trabalho. E aí você não tem, essa pessoa muitas vezes ela se vê sem condições de voltar, ela não tem para onde ir, às vezes ela não tem, muitas vezes, qualificação para outro emprego, para buscar outro emprego, informação também. A gente bate muito na tecla aqui no programa, né, Elvio, que a informação, nós precisamos nos informar a respeito dos nossos direitos e muitas vezes essas pessoas são tão simples e não têm informações de direitos básicos daquilo que ela deve ter, daquilo que ela deve receber, de quais são, né, os direitos e deveres, essas pessoas não sabem. Então ela fica acorrentada mesmo a essa situação. Se eu voltar, a situação é pior, se eu ficar é ruim também, mas eu também não consigo sair, não consigo procurar uma maneira, né, de me desvincular de toda essa situação. Então, volto a dizer que também a informação, nós sabemos quais são os nossos direitos, isso também é muito importante. Acho que você citou um caso bem interessante, nós falamos das grandes empresas, mas nós temos também essas pequenas situações cotidianas. Por isso que eu falo, não está tão longe assim quanto a gente pensa, tá lá, ou muitas vezes no meio rural, longe da minha casa, ou numa grande empresa no exterior, ou nas grandes empresas, né, nos grandes centros, mas não, isso pode acontecer também no dia a dia de pessoas que trabalham com condições subhumanas. Pessoas que trabalham com cargas horárias exorbitantes, sem receber as suas horas extras, pessoas que ganham menos que o salário mínimo básico. A gente acha que isso é questões de outro mundo, mas é muito comum no dia a dia. A pessoa que não é registrada, que não tem sua carteira anotada, que não recebe o mínimo que tem que receber da categoria, ou que a sua jornada de trabalho extrapola todas as condições, extrapola aí a jornada de 44 horas semanais. Então, são N situações que a gente fala, o trabalho escravo, é acorrentado, mas eu acho que ficou bem claro na reportagem em situações análogas, parecidas com o trabalho escravo. Então são essas pequenas questões do dia a dia que acaba resultando aí a proteção para o trabalhador, que muito bem faz o trabalho hoje e a justiça do trabalho. Tanto é que eu nem trouxe a palavra análogo, né? Para que as pessoas possam entender, e você trouxe muito, você esclareceu muito bem, né, uma situação similar à escravidão. A gente não está falando, né, que é exatamente a escravidão como acontecia em vários anos atrás. Algumas pessoas vão dizer, mas o importante não é ter o trabalho? Sim, é muito importante a pessoa ter o trabalho. Hoje em dia a gente sabe, principalmente no Brasil, a situação que a gente vem enfrentando no mercado de trabalho. Sim, é importantíssimo que uma pessoa tenha um emprego, principalmente na situação atual, claro, sempre, mas também você não pode se submeter a algumas coisas, a algumas situações, simplesmente porque você precisa desse emprego. É uma questão de dignidade também. Se você for observar as situações, e eu vi alguns documentários a respeito desse tipo de trabalho no Brasil, as pessoas perdem a dignidade, né? Porque não tem muitas vezes uma alimentação adequada, não tem um lugar para dormir, muitas vezes, né, em grandes fazendas, enfim. Para higiene pessoal. Com certeza, produtos de higiene pessoal, enfim, são várias questões. Acesso a banheiro, acesso a banheiro, toalete, enfim, a gente sabe que são situações que a gente fala, poxa, e a dignidade dessa pessoa, para onde vai? Né? Você precisa tanto do dinheiro para sobreviver, mas vai embora a sua dignidade. Muitas vezes a gente sabe que essas pessoas acabam colocando os filhos também nessa situação, porque não tem condições, não vem condições de ter uma situação melhor. Quando a gente fala de criança, inclusive no programa em que o Gustavo Bonafé participou, e você está aguardando, né, a minha postagem no YouTube, nós tivemos uma participação dizendo que o trabalho é muito importante
e que muitas vezes esses menores hoje estão nas ruas porque foi cortado o trabalho, mas eu acredito que não é assim. Eu acho que a prioridade, primeiro, é a escola, o estudo, né, o acesso à educação, e o trabalho ele vem como um complemento, que né, nós temos os programas, o Menor Aprendiz, ou então né, você tem uma capacitação e durante o outro tempo você trabalha, enfim, o trabalho correto para a idade correta. Quando a gente pensa na questão de criança, primeiro a gente tem que pensar nos direitos básicos, que é o que traz o Estatuto da Criança. Então é garantir para a criança aí o acesso da cultura, da educação, da saúde, do lazer, do esporte. Uma vez que você garante isso, eu acho que o trabalho chega no momento certo, da maneira que tem que chegar. O que acontece na questão dos adolescentes que acabam cometendo ato infracional, com raras exceções, lógico, é essa ausência da política básica pública. Elvio, nós vamos para um breve intervalo. Você aí de casa, continue participando com a gente pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Depois do intervalo, a gente vai continuar com esse bate-papo a respeito desse assunto. Vou ler as participações também e é claro que eu conto muito aí com a sua opinião. Quero saber o que você pensa. A gente volta rapidinho, até já. Voltamos com o Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Elvio Bezerra, ele é advogado e nós estamos falando um pouquinho sobre trabalho escravo no Brasil. Inclusive o Elvio vai explicar uma diferença muito básica e muito importante para a gente logo depois de um vídeo que eu vou apresentar para você. É um vídeo curtinho, rapidinho, que fala exatamente de empresas que lucram com a mão de obra escrava. O relatório da OIT é o primeiro a apontar números reais, sem estimativas, sobre trabalhos forçados em escala global. Pelo menos 21 milhões de pessoas estão em condições de escravidão no mundo. Mais da metade é composta por mulheres, exploradas sexualmente e no trabalho doméstico. Os migrantes são outro grupo de vítimas predominante, além das crianças. A maior parte está na Ásia. A América Latina é responsável por 10% dos lucros gerados por essa prática ilegal. Atividades agrícolas, extrativas e de manufaturados, que muitas vezes chegam a vitrines de redes sofisticadas, estão entre os exemplos. A principal conclusão do estudo é de que, além das ações de fiscalização, o combate à pobreza pode ser o grande aliado para superar a escravidão. Bom, nessa segunda parte do programa, Elvio, eu queria que você explicasse para a gente, primeiro, essas duas diferenças e segundo, falasse, na sua opinião, o que a gente pode fazer, né, para evitar esse trabalho escravo. A gente sempre fala desse trabalho de rede, acho que aqui também não é diferente. Nós precisamos, né, ter todos os órgãos trabalhando conjuntamente para evitar esse tipo de trabalho. É lógico que nós não falamos de uma situação só no Brasil, mas nós falamos de uma situação mundial e também acredito que nós temos aquelas ações, né, que foi aquela primeira que eu falei no programa, de tentar evitar também, fazer essa pesquisa no dia a dia, o que eu estou consumindo, qual é a origem desse produto. Alguém até em casa pode dizer o seguinte: nossa, mas que chato, tudo que eu for comprar vou ter que saber a origem agora. Não é que chato, é você não contribuir para que mais pessoas sofram com essa situação. Seria aí o compromisso social, né, Natália? Ô, Natália, uma pequena diferença, uma coisa diz respeito aos direitos trabalhistas, que não necessariamente é o trabalho escravo. Algum questionamento do trabalhador quanto a diferença salarial, horas extras, enfim. Outra questão é você tolir todos os direitos da pessoa em detrimento da dignidade dela, como você muito bem frisou, ou seja, essa pessoa fica dependente de todas as situações e não tem nenhum resultado positivo com isso, muito pelo contrário, tem apenas sofrimento. Então, acho que chega aí nas questões próximas a trabalho escravo, né?
Eu achei interessante colocar que a pobreza está muito perto disso, então um grande trabalho é a erradicação da pobreza. E como fazer isso? Acho que a política de assistência social no Brasil, vamos focar na questão do Brasil, tem avançado muito nos últimos anos. Mas eu continuo que o trabalho ele tem que ser bem municipal. É pegar aí os sistemas e as políticas que temos a nível federal e trazer essa sistematização reconhecendo a peculiaridade, a identificação e a necessidade de cada município. E aí eu volto naquela famosa palavrinha, né, Natália, que já falamos muitas vezes aqui. O trabalho em rede, o trabalho articulado de ações. Então, não vou reduzir só na assistência social. Aí eu vou juntar todas as políticas. A política profissional, a política de saúde, a política de segurança, a fiscalização no geral, integrar o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria e todos os órgãos aí da sociedade civil e todos os órgãos governamentais. Em relação, né, ao que nós podemos fazer, você concorda também nesse processo aí de uma pesquisa, dessa conscientização? Eu concordo, Natália. Assim, quando eu falo em trabalho em rede, quando a gente busca na legislação você não vai encontrar lá que o trabalho tem que ser em rede, mas é muito comum você encontrar que o trabalho ele tem que ser feito por um conjunto articulado de ações governamentais e não governamental. Então não tem como fugir. Se você não está na esfera governamental, necessariamente você está na esfera não governamental. Então aí está o seu compromisso de saber o produto que você está comprando, de não compactuar com as questões que possa aí ferir a dignidade do próximo, é se atentar a todos esses detalhes. Agora, antes das nossas participações, eu quero trazer uma notícia, né, inclusive daquelas notícias que a gente tem que trazer. A relator de comissão anuncia parecer favorável ao impeachment da presidente Dilma. Foi uma notícia que saiu um pouquinho antes da gente entrar ao ar. Vou trazer, vou pedir para você, né, comentar um pouquinho a respeito desse assunto. O deputado Jovair Arantes anunciou no início da tarde desta quarta-feira a bancada de deputados do seu partido, o PTB, que irá apresentar parecer favorável ao pedido de impeachment de Dilma Rousseff. O relator da comissão especial que analisa o pedido de afastamento da presidente da República, Arantes deverá corroborar a acusação de que Dilma cometeu crime de responsabilidade com as chamadas pedaladas fiscais, uso de dinheiro de bancos federais para cobrir despesas do Tesouro e a autorização de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. Jovair tornará público seu relatório de 130 páginas em reunião da comissão especial que analisa o pedido, em sessão marcada para as 14h desta quarta, então uma sessão que já deve estar acontecendo. Nenhum outro tema deve entrar no relatório, como as suspeitas em torno da aquisição da refinaria de Pasadena. Apesar disso, o relatório de Arantes, um dos principais aliados do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, representará um duro revés para a tentativa de Dilma permanecer no cargo e tende a ser aprovado pela comissão especial na próxima segunda-feira. 65 deputados votam na comissão. Oposicionistas e governistas avaliam que o grupo pró-impeachment tem hoje cerca de 35 votos no colegiado. A votação definitiva no plenário da Câmara deverá acontecer no domingo, 17 de abril. São necessários votos de pelo menos 342 dos 513 deputados para que o Senado seja autorizado a abrir o processo de impeachment. Com o aval e auxílio de Cunha nos bastidores, todo o trabalho da comissão foi realizado em tempo rápido, 20 dias entre a instalação da comissão e a leitura do relatório. Natália, eu acho que o relatório, o parecer, aliás, já era esperado nesse sentido, até porque temos acompanhado aí nos últimos dias na movimentação política, nos bastidores políticos e no noticiário, enfim, todas essas questões. O PT ficou enfraquecido com a saída do PMDB, isso também não deixa de ser uma jogada política. Eu costumo falar que o PMDB tem se portado com o partido da conveniência, e eu endosso isso, porque é o que temos presenciado, infelizmente, que me perdoe aí os PMDBistas, mas é isso que a gente tem sentido em todo esse jogo de bastidores. Agora, o grande desafio do PT e do governo é barrar toda essa situação para que a presidente não seja afastada para ser julgada aí depois da votação do Senado, enfim, há muito o que correr, mas a gente sabe que o governo está bem enfraquecido.
Infelizmente, eu também não gosto de falar a respeito dessa questão do PMDB, mas não tem como nós não falarmos. Se você pegar toda a história desse partido e analisar, e me desculpem também, as pessoas bacanas que estão dentro desses partidos, porque eu acredito que existem pessoas boas e ruins em todos eles, enfim, mas nós sabemos que é um partido que ele sempre ele vai para o lado que está melhor para ele. Inclusive, a gente já vê algumas articulações para que caso a presidente Dilma caia, eles já estão começando a se unir ao PSDB para já formar os ministérios, enfim, ainda não ocorreu ainda nem todo o processo de impeachment e eles já estão decidindo inclusive quem serão os ministros, então é uma situação bastante complicada. Eu acredito que o afastamento da presidente Dilma Rousseff não vai ser positivo para o Brasil, e isso eu não estou falando partidariamente, até porque eu não tenho partido político algum, mas quando você afasta, nós temos mais uma vez, aquela parada do Brasil. Já sinto que o Brasil está bastante estagnado, estacionado nessas questões da economia. A gente percebe isso lendo os noticiários, então não acredito que seja algo positivo. Muitas pessoas, Elvio, eu sigo inclusive o jornalista Gilberto Dimenstein no Facebook, e todo mundo que assiste o programa já sabe disso, e ele não defende o impeachment porque ele acredita que a pedalada fiscal não seja um motivo suficiente para o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Por outro lado, também não se tem provas de algum crime, pelo menos ainda não há nenhuma prova de um crime concreto cometido por ela. Ele defende mais a questão, talvez, de ela pedir para sair, ela renunciar, ou então ela mesma sugerir novas eleições, tanto para presidente quanto para senadores e deputados. Essa situação, ela é possível juridicamente? Na verdade, a Dilma foi bem irônica nessa colocação, Então, se for para eu sair, então vamos fazer eleição para o Senado, vamos fazer eleição para a Câmara. Na verdade, é a rede de sustentabilidade que vem defendendo uma possibilidade que não o processo de impeachment, mas que seja uma decisão judicial de cassação da chapa para que tenha novas eleições. Assim, o cenário político está muito instável, então o que nós estamos comentando nesse momento, pode ser que à noite o comentário seja totalmente diverso do que estamos trazendo aqui. Mas, assim, Natália, eu acho que há um pouco tempo atrás o impeachment estava bem distante. Agora, com todos os prejuízos que vai acarretar para o Brasil, ele tem chegado mais perto. Aí tem as colocações. Eu não trago a questão do impeachment como golpe, até porque ele está sendo analisado dentro de um devido processo legal. É lógico que todo mundo tem o direito de se manifestar e colocar, mas do ponto de vista legal não há golpe. E, ao mesmo tempo, a presidente tem o direito de se defender dentro do processo de impeachment. Mas eu também não acredito que o impeachment seja um bom momento para o Brasil. O governo tem suas N dificuldades, como quem já acompanha o ponto de vista sabe o meu posicionamento quanto a isso, e sabe das dificuldades, e também quanto ao posicionamento do governo, quanto às manifestações, enfim. Mas o impeachment não seria um ótimo momento para o Brasil, não. Também concordo plenamente com você, acredito que não é um bom momento para o Brasil. Acredito também que ainda não foi detectado nenhum crime real contra ela, então nesse sentido não existe um motivo, na minha opinião, claro. Não acredito que ela vá renunciar, pelo que a gente conhece, pelo perfil dela, que ela apresenta nesses últimos anos, e também por todo o histórico da presidente Dilma Rousseff e da Dilma Rousseff, enquanto mulher. Nós sabemos que ela não tem esse perfil de renúncia. Acho muito difícil, a não ser que realmente tem um surto e a pessoa decida realmente renunciar. Se houver a cassação da chapa, acho que ainda é uma possibilidade, porque aí nós fazemos eleições e aí para com essa briga, mas impeachment, acredito que não. Concordo também que ela não vai renunciar. Não sei o que vai acontecer com a questão do impeachment, até porque não sei aí se a situação vai ter o número mínimo de deputados e senadores ou se a oposição vai conquistar isso. Então, é uma incógnita, é
é uma questão nebulosa ainda, que vem aí pela frente, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, mas o posicionamento é esse. Lógico, o governo não está a mil maravilhas, está cheio de problemas, sabemos disso, não é o governo que eu gostaria de que o Brasil tivesse, mas também eu acho que o impeachment não é o melhor caminho, conforme eu bem frisei. Acho que vale ressaltar isso, porque às vezes as pessoas confundem, e isso é muito nítido quando a gente vê as discussões nas redes sociais, quando você fala que é contra o impeachment, aí todo mundo já diz, mas você é a favor do governo? Não, não é isso. Existem coisas muito diferentes, né, que a gente precisa deixar isso bem claro. Ser contra o impeachment, no momento em que o Brasil está, não quer dizer que você é a favor, né, do atual governo. A gente precisa ser um pouquinho justo e saber entender também. É uma questão de analisar a situação. Então, ser contra o impeachment não é ser a favor do governo. Pelo contrário, quem acompanha o programa aqui vê, né, sabe quantas críticas nós já fizemos, quantos apontamentos nós já fizemos. Elvio, para a gente, né, não atrasar o tempo do programa, eu vou ler as participações. Né, nós temos a participação da Sumaia em relação ao nosso primeiro assunto. Sim, tem que ter planejamento de acordo com a necessidade. Ela fala em relação às condições similares de escravidão. Temos outra participação. Boa tarde, Natália. A participação do Guilherme. Na minha opinião, eu acho que deveria ter mais fiscalização pelos órgãos responsáveis em fiscalizar através de denúncias de pessoas e denúncias de emissoras e meios de comunicação. Eu acredito, Natália, que a questão de fiscalização, lógico, poderia ter uma questão mais intensa, mas como eu disse antes, os órgãos responsáveis têm feito um bom trabalho, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o próprio Judiciário. Temos a participação da Júlia. Na minha opinião, isso é um problema de governo. Eles têm que integrar essas pessoas que vivem isoladas em cidadezinhas de meu Deus. Levar a essas famílias educação, alimentação, atendimento médico. Geralmente o trabalho escravo no Brasil é devido a essas limitações. As pessoas precisam ter o que comer, então se submetem a isso. Espero ter ajudado, com certeza contribuiu bastante, Júlia. A gente inclusive falou que a questão, né, da desigualdade social contribui muito para que esse trabalho escravo ainda exista. Com certeza. A única questão que a gente sabe da necessidade do governo federal atingir todas as realidades, mas também temos que intensificar o trabalho do município. Camila diz o seguinte: fiscalização intensa por parte do governo e pesadas penas para os infratores. Se o infrator estiver bem, eles deverão ser confiscados e leiloados imediatamente, sem direito a recursos judiciais, e os trabalhadores serem remunerados com este dinheiro. A impunidade é o que leva à repetição do crime. É crime, tem que ser punido e temos leis para isso. E, ao mesmo tempo, tem as responsabilidades administrativas, com multas e direitos trabalhistas a ser ressarcido para o trabalhador. Participação da Juliana: isso só vai acabar com vontade política. Você acredita que tem um pouco da questão da vontade política nesse sentido? Tem a questão da vontade política, mas vai além disso. Envolve a questão do comércio, envolve a questão da indústria, envolve a questão da sociedade civil como um todo. Temos a participação, para finalizar, da Marcela. Acho que necessitamos de pessoas mais sérias e humanas na fiscalização e punições mais severas também. Um ponto que eu não falei, Natália, mas assim, a importância do trabalho dos sindicatos na grande busca aí por garantia de direitos do trabalhador. O sindicato é um dos principais órgãos a buscar essa garantia. Elvio, eu queria agradecer sua participação no programa de hoje, sua contribuição, inclusive sentimos sua falta na semana passada. Muito obrigada. Natália, eu que agradeço, queria aproveitar um momento bem rápido para mandar um abraço aí para o Dr. Vanderlei de Mello, que mandou um abraço aí na segunda-feira, e também para o Luiz, que acompanha o Ponto de Vista. O seu Luiz foi para ele, eu vou mandar um abraço para o senhor hoje, todo dia acompanhando o Ponto de Vista, gosta muito do programa. E também aqui nos bastidores nós estamos hoje com a Isabela, né? Então vou dar um abraço para a Júlia e para o Leandro e para a Tati, a mãe dela. Então vamos lá, um beijo para a Isabela, que está aqui nos nossos bastidores.
Júlia, Leandro, qual o nome que faltou? Tatiane, para o seu Luiz e para o doutor Vanderlei de Mello. E é claro, também o meu abração especial para todos que nos acompanham diariamente, que participam, que nos assistem, né, dando a opinião, ou lá quietinhos assistindo, né, acompanhando a gente. Isso é muito bacana. Então, muito obrigada a você aí de casa. É sempre um prazer saber o que você pensa e um prazer também saber que você está nos acompanhando. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã com mais uma edição do Ponto de Vista. Lembrando que a partir das 4 da tarde nós temos mais uma edição do Carol Online. Uma ótima tarde para você e até amanhã.